Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Quero acolher você que está chegando agora e convidar você a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, seu joinha, para que este vídeo, esse retiro, possa alcançar mais e mais almas para Deus. Amém? Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no livro do Êxodo, capítulo 16, versículos do 2 ao 5. E a palavra de Deus diz assim: Toda a assembleia dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes: Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. O Senhor disse a Moisés: Vou fazer chover pão do alto céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Eu porei desse modo à prova para ver se andará ou não segundo minhas ordens. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem ajuntado, haverá o dobro do que recolhem cada dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vemos ainda a insistência, a continuação do povo naquele louvor ao inimigo, como nós meditávamos anteriormente. Nós vemos que por tudo aquele povo murmurava, por tudo aquele povo reclamava, por tudo aquele povo incomodava o coração de Deus, porque nada estava bom, estava faltando isso, estava faltando aquilo. E muitas vezes isso acontece no meio de nós. Quantas vezes nós nos frustramos porque Deus não faz aquilo que a gente quer, não faz aquilo que nós esperamos, porque muitas vezes nós esquecemos que Deus é Criador e nós somos criaturas. E muitas vezes nós queremos inverter esse papel. Nós queremos que Deus se submeta às nossas vontades, nós queremos que Deus se submeta aos meus desejos, aos meus caprichos, e quando isso não acontece, eu fico revoltado, eu fico chateado, eu fico decepcionado e eu começo a jogar as coisas na cara de Deus. Se eu soubesse que é para passar por isso, eu tinha ficado no meu mundo mesmo, eu tinha ficado nos meus forrós da vida, eu tinha ficado nos meus botecos da vida, né? Para que eu entrei nisso aqui? Para ficar nesse deserto, passando dificuldade, passando prova? Não, eu era muito mais feliz quando eu bebia, quando eu ia para prostíbulo, quando eu via minhas pornografias, quando eu via minhas revistas de mulher pelada, né? Quando eu estava num mundão completamente com a vida sexual desenfreada, desordenada, né? Então por que eu vim para cá? Por qual a finalidade de eu sair do mundo para vir para cá para passar dificuldade? Nossa, tô lembrando agora como eu comi em fartura lá no mundo, como eu bebia em excesso, como eu comia demais lá fora. Nossa, eu não passava vontade. O inimigo sempre estava aqui, me financiando, né? Então muitas vezes nós temos essa mentalidade, nós temos esse comportamento, porque muitas vezes nós esquecemos quem é Deus e quem somos nós. E nós vemos aqui mais um relato daquele povo murmurando mais uma vez, porque o que a gente vai comer, né? E acabamos esquecendo que Deus, Ele é o Deus da providência, né? Mesmo nas dificuldades, nas nossas dificuldades, Deus é providente, né? E Deus, ouvindo aquela murmuração, aquele canto chato, aquele cântico de louvor ao inimigo, Deus, em sua infinita misericórdia, decide derramar o maná do céu, ou seja, o pão como alimento para aquele povo ingrato, assim como muitas vezes você e eu somos com Deus, diante daquilo que Deus fez e continua a fazer conosco. Interessante quando nós lemos essa passagem que nós acabamos de ouvir, que acabou de ser proclamada, nós chegamos a uma das páginas mais conhecidas da caminhada rumo à Terra Prometida, que é o momento em que o povo de Israel recebeu do Senhor o maná, em que o povo de Israel recebeu de Deus o pão, o alimento, o sustento. Esse alimento diferenciado foi lhes concedido diante da fome que enfrentavam. É interessante que, olhando para esse texto, talvez você não saiba, mas os judeus ainda hoje afirmam que o maná foi escondido pelo rei Josias antes da destruição do templo de Jerusalém e somente reaparecerá no tempo do Messias. Também afirmam que o maná foi criado no crepúsculo do sexto dia da criação e é o alimento dos justos
e dos anjos no céu. Mas é interessante que, olhando para a nossa realidade como cristão, né, tais afirmações são cheias de sentido espiritual. Por quê? Porque para nós o verdadeiro maná passou a ser dado com o Messias, Jesus nosso Senhor. Jesus é o alimento que nos sustenta. Jesus disse: eu sou o pão da vida, né? Quem come da minha carne não terá mais fome, quem bebe do meu sangue jamais terá sede, né? Foi o Pai do céu quem deu o verdadeiro maná, enviando o seu Filho, Ele que é o pão da vida, né? E esse pão da vida que nos alimenta, que nos sustenta, nada mais é do que a sagrada Eucaristia. E é triste como muitas vezes nós vemos tantos católicos, estou falando de um modo particular para quem é cristão católico, é muito triste quando, diante daquilo que nós acabamos de ler, né, muitos hoje ainda clamam, acham que a Santíssima Eucaristia não é real, né? É uma simbologia, é um símbolo. É interessante que quando nós celebramos a Santa Missa, nós vemos ali a atualização do Calvário, e é uma obediência à Igreja de Cristo, aquilo que Cristo pediu na última ceia. Quando Jesus tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, perceba as palavras de Jesus e aquilo que Ele oferece para nós. Vamos entender essa dinâmica. Quando Jesus parte o pão, diz assim, Ele fala assim: tomai e comer, esse é o meu pão? Não, este é o meu corpo. Quando Jesus toma o cálice com vinho e fala assim: tomai e beber, esse é meu vinho? Não, este é o meu sangue. Então, pelas palavras de Jesus, acontece o que nós católicos, apostólicos romanos ensinamos, que é o milagre da transubstanciação. Já expliquei isso outras vezes, mas o que é transubstanciação? Mudança de substância, né? O vinho já não é mais vinho, é sangue. O pão já não é mais pão, é corpo, né? Então, quando o sacerdote pronuncia as mesmas palavras de Jesus, aquela partícula de pão já não é pão, é carne, né? Aquele cálice com vinho já não é mais vinho, é sangue. Como eu disse para vocês anteriormente, você pode pesquisar, olha isso, mas eu não acredito na Eucaristia, né? E eu vou explicar o porquê muitas pessoas confundem, né? Muitas pessoas confundem e interpretam, até leem de forma errada a Sagrada Escritura. Por quê? Né? Eu vou chegar para você entender. Mas muitas pessoas ainda esquecem, né, da força que há na Sagrada Eucaristia. Como eu disse para vocês anteriormente, na dúvida, pesquisem na internet milagres eucarísticos. Quantos milagres espalhados no mundo inteiro de pessoas que desacreditaram, que vacilaram na fé, que titubearam na sua fé, e ao comungar aquela hóstia consagrada, o corpo de Cristo, aquele pedaço, aquela partícula de pão se transformou em carne viva, e aquele pedaço não somente em carne, mas uma carne viva com sangue vivo, né? Quantos milagres eucarísticos até hoje estão em tantos lugares sagrados que você pode visitar, que você pode ver com seus próprios olhos, que você pode estudar, você pode pesquisar. Eu não tenho condições de ir a Lanciano. Mais uma vez eu repito, pesquisa no seu celular, no seu tablet, no seu computador, coloca aí, milagre de Lanciano. Você vai se surpreender com este milagre, né? É um milagre belíssimo, onde o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. E está lá até hoje na Itália, né? Então você pode estar pesquisando. Mas é muito triste quando muitas pessoas ainda declaram que a Santíssima Eucaristia é um símbolo e acabam por negar a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. E cabe a nós, e esse é o nosso dever, proclamar essa grande verdade de fé. Depois eu vou entrar com o que a Igreja ensina a respeito da Eucaristia, o que a Igreja fala sobre a Eucaristia, o que o Catecismo da Igreja ensina sobre a Eucaristia. Por que muitas pessoas confundem e até hoje não entendem que a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade, presença real de Jesus Cristo, depois que o sacerdote pronuncia as mesmas palavras de Cristo? Muitos lugares ainda tentam fazer algo semelhante, mas você pode perceber que a presença real e milagres eucarísticos só acontece na Igreja Católica. Por quê? Porque
para que se aconteça a transubstanciação é necessário um sacerdote ungido para aquilo, né? O sacerdote é o único que tem a autoridade, né? Digamos assim, tanto sacerdote como um bispo, papa, né? De consagrar as espécies do pão e do vinho somente pela mão sacerdotal, pronunciando as mesmas palavras de Cristo, sacerdote por excelência. O milagre da transubstanciação acontece. E por que muitas pessoas não entendem que esse milagre nunca vai acontecer em nenhum lugar fora da Igreja Católica? Porque esqueceram de um pequeno detalhe na Santa Ceia. Quando Jesus pronuncia as palavras de ação de graça e ali acontece o milagre da transubstanciação, o vinho já não é mais vinho, é sangue, pão já não é mais pão, é carne. Como Jesus termina ali dizendo esse momento: fazer isto em memória de mim. O que muitas igrejas fazem é memória disto. Veja a diferença. Fazer isto em minha memória é uma coisa, fazer memória disso é outra. Então, você fazer memória de um ato que aconteceu, né, um momento que Jesus nos ensinou, vou fazer memória disso. Opa, fazer memória é uma coisa, né? Fazer isto em minha memória é uma ordem de Cristo. Jesus nos deu uma ordem. Olha, eu vou preparar-me para subir, né? E quando eu subir, vocês continuem, né, com isso que eu estou deixando para vocês como herança, né? A Santa Missa, a Santa Ceia, a Sagrada Eucaristia, né? Fazer isso, ou seja, é uma ordem de Jesus Cristo para a sua igreja. Não é fazer em memória disso, não é um faz de conta, não. Fazer isto que eu estou fazendo, eu estou concedendo a vocês autoridade, né, na igreja de Jesus Cristo, para que isso se dê continuidade até a segunda vinda de Cristo. Maurício, quando que vai acabar a Santa Missa? Na segunda vinda de Cristo, né? Enquanto Jesus não vier, a missa não... Interessante que nesse exato momento está acontecendo o sacrifício da Santa Missa. Em qualquer parte do mundo, a todo momento, minuto a minuto, segundo a segundo, está acontecendo a Santa Missa. O que é a Santa Missa? A Santa Missa nada mais é do que a atualização do Calvário. É a paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali nós vivemos a atualização do Calvário, né? É Cristo que se dá por nós mais uma vez, como se deu no Calvário. E muitas vezes nós entendemos isso como algo simbólico. Mas é uma simbologia, para eles representa. Não, para nós católicos não é uma representação, não é um faz de conta, é uma atualização por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, para que isso se dê continuidade até os fins últimos, até os fins dos tempos. Ou seja, fazer isso em minha memória. Entende agora? Que muitas pessoas se confundem, né? Fazem uma representação, né? Faz ali uma simulação. Então isso é um memorial, fazer uma memória disso. O que muitas pessoas entenderam, o que nós fazemos fazemos isso em memória a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer isso em minha memória. Fazer isto é uma ordem, não é fazer memória. As pessoas trocam as palavras e por isso você nunca, e aqui eu posso falar com toda a firmeza e autoridade, que você nunca vai ver um milagre eucarístico fora da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, somente pelas mãos sacerdotais. Aqui eu estou representando, uma camiseta representando São Padre Pio, um homem apaixonado pela Eucaristia, um homem de uma alma eucarística, um homem que celebrava uma missa de 3 horas, apaixonado, um homem que sofria o Calvário na Santa Missa, um homem que chorava diante da Eucaristia por amor à Eucaristia e por saber que ali estava Jesus Cristo, por saber que naquele pedacinho de pão, naquela partícula, estava o Senhor Salvador e Libertador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que São João Crisóstomo ensina o quê? Não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo que foi crucificado por nós. Olha que interessante. Não é o homem, né? Não é o sacerdote, a pessoa do sacerdote. O sacerdote aqui é ministério, não é emprego, não é uma profissão, é ministério. Então não é o padre por si só, pessoa física, que faz com que o corpo e o sangue de Cristo se torne, o pão e o vinho se tornem corpo e sangue de Cristo, mas é o próprio Jesus Cristo que foi crucificado por nós.
o sacerdote, figura de Cristo, ou seja, o sacerdote ele age em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, pronuncia as mesmas palavras de Jesus Cristo, mas sua eficácia e graça são de Deus. Ele pronuncia as mesmas palavras de Jesus, mas a graça, que emana naquele momento não é dele, é do próprio Deus. Isso é o meu corpo, diz ele. Essas palavras transformam as coisas oferecidas. E aqui eu quero trazer o que ensina o Catecismo da Igreja Católica a respeito da Eucaristia. Se nós pegarmos parágrafo 1409 do Catecismo da Igreja Católica, diz assim: a Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, isto é, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo, obra esta tornada presente pela ação litúrgica. Continuando no parágrafo seguinte, 1410, é Cristo mesmo, sumo sacerdote da eterna e nova aliança que, agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico, e é também o mesmo Cristo, realmente presente sob as espécies do pão e do vinho, que é a oferenda do sacrifício eucarístico. 1411 do Catecismo da Igreja Católica. Só os sacerdotes validamente ordenados podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho para que se tornem o corpo e o sangue do Senhor. Olha que belo isso, gente. A nossa igreja ela é fantástica, a igreja de Cristo ela é fantástica. Nós temos todos os elementos para a nossa salvação. E diante daquilo que nós acabamos de ler, aquele povo de Israel, quando comeu do maná, ainda sentia fome, ainda sentia necessidade. Quando nós nos alimentamos da Eucaristia, da hóstia consagrada, nós alimentamos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito com o corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, para você ter ideia, uma pessoa que ela acaba de comungar na Santa Missa, quando ela sai com o próprio Jesus dentro de si. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é você voltar com Jesus dentro de você para sua casa? Meu irmão, minha irmã, a força disso é tão grande, tão profunda. Se nós tivéssemos consciência do que nós comungamos na Santa Missa, onde nós passamos, se ali existir alguma presença demoníaca, o demônio bate em retirada na hora. Uma pessoa que traz dentro de si a Sagrada Eucaristia afugenta toda a presença demoníaca. Olha que forte isso. Quando nós comungamos o corpo e sangue de Cristo, nós nos tornamos um sacrário vivo. O que é sacrário? Quando você vai na igreja, você vai na capela do Santíssimo, naquele ambiente mais reservado, onde tem a luzinha vermelha indicando a presença de Jesus ali, você vê que na parede tem um quadradinho dourado. Aquilo se chama sacrário, porque contém o que é sagrado. Quando nós comungamos corpo e sangue de Cristo, não temos mais necessidade de ir até o sacrário. E aqui eu quero fazer uma observação, você que é católico. Quando você participar de uma missa e você receber a Eucaristia, você não precisa mais ir até o sacrário e até a capela do Santíssimo, como se Jesus não tivesse em você e continuasse lá. Você agora é um sacrário vivo, você é um portador daquilo que é sagrado, e o sagrado está dentro de você. Portanto, quando você recebe a Eucaristia, se coloque de joelhos no seu lugar, no seu banco, no seu cantinho e adore ao Senhor. Quando você comunga a Eucaristia, o seu anjo da guarda se dobra ao seu lado, a Virgem Maria está ao seu lado adorando ao Deus Todo-Poderoso, os anjos estão à sua volta adorando aquele que você carrega dentro de você. E aqui eu pergunto para você, você ainda tem duvidado da presença de Jesus Eucarístico? Você tem desacreditado ainda da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou mais, como você tem comungado o corpo e sangue de Jesus Cristo? Você tem buscado permanecer em estado de graça para receber a Eucaristia? Você tem buscado se preparar na confissão para receber o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo? Se não,
Eu convido você a fazer nesse momento, neste dia, um exame de consciência. Pare um tempo do seu dia, faça um bom exame de consciência. Pega uma folha, uma caneta ou um caderno, anote, peça o Espírito Santo, peça para que o Espírito Santo revele todos os seus pecados. Anote um por um. Procure um sacerdote, faça uma boa e santa confissão e volte a receber o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você não encontra em nenhum lugar, em nenhum templo fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.